Irmãos, por que Deus deixou a sua palavra? Primeiro, para nos dar um norte, para nos ensinar, a palavra para também nos dar esperança, para que a palavra produza fé em nosso coração. Amém? Fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, pela fé, Deus traz até nós a resposta que nós precisamos. Abre comigo lá no livro de Lucas, capítulo 8, por favor, verso 1. E aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, irmãos, aqui nós vimos a dinâmica de Jesus, né, do reino de Deus, no tempo que Jesus esteve nessa terra. Essa dinâmica de Jesus, ela é um espelho para nós, né? Uma referência, um paradigma, como nós, como igreja, individualmente, devemos agir nos nossos dias, né? A Bíblia diz que Jesus, no tempo dele, pouco tempo que ele esteve nessa terra, tempo que durou o seu ministério, nós sabemos que o ministério de Jesus terreno, ele durou por 3 anos e meio, né? Foi pouco tempo. E em pouco tempo, Jesus fez muito, 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 muito. Nós sabemos, né, irmãos? Em 3 anos e meio, Jesus percorreu toda uma nação, diz a palavra, né? A nação de Israel. Ele percorreu aquela nação, irmãos, com muita dificuldade, com poucos recursos, muita dificuldade, porque naquele tempo não tinha os recursos que nós temos hoje para se locomover, né, irmãos? E era muito difícil. Então, mas mesmo assim, Jesus rompeu todas as barreiras que havia para que ele pudesse visitar. Jesus visitou, irmãos. Eu disse que ele foi de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. E foi naquelas cidades grandes, maiores, como Jerusalém, Jericó, que eram cidades maiores que havia naquele tempo, né, irmão? Ele visitou cidades grandes, ele visitou aquelas cidades bem pequenas. Ele visitou as aldeias, né? Aqueles lugares que ninguém gostaria de ir, ninguém ia, né, irmãos? É interessante isso. Tem lugares que você sonha ir, né? Assim, você falar, como eu gostaria. Jerusalém, por exemplo, era um lugar que o mundo todo vinha para conhecer Jerusalém naquele tempo, né, irmãos? As pessoas espalhadas pelo mundo vinham até Jerusalém. Mas havia lugares que nunca era visitada, né? Ninguém fazia questão de ir lá, né? A Bíblia diz lá no capítulo 4, depois você pode conferir, de Mateus, que Jesus foi lá para os confins da Galileia, diz a Bíblia, né? Lá na beira-mar. A Bíblia diz que era a Galileia dos gentios, e o texto bíblico diz que era o lugar da região da sombra da morte. Era um lugar que ninguém queria ir. O lugar é conhecido como região da sombra da morte. Quem é que quer ir num lugar chamado região da sombra da morte? Confere depois comigo lá em Mateus, Mateus capítulo 4, né? Você vai ver isso. Então, irmãos, então Jesus fez questão de ir em todos os lugares, aqueles lugares perigosos, violentos, aqueles lugares pobres, aqueles lugares que tinham poucos recursos, difícil de chegar, porque eu fico imaginando que naquele tempo as estradas deviam ser difíceis demais de ir, às vezes ia a pé, sobre um lombo de um animal, né, irmão? Sobre uma carroça, então era muito difícil, mas Jesus fez questão de, né, irmãos, visitar. A Bíblia diz que ele ia pregando o evangelho, anunciando o evangelho do reino de Deus. Né, irmãos? Por que ele foi pregando o evangelho? Porque o evangelho ele tem um poder transformador. O evangelho ele transforma as pessoas de dentro para fora, né? Ele promove uma revolução interior. Né? E aqueles lugares que Jesus chegava, que alguém recebia desse evangelho, aquele lugar era impactado, né? Aquele lugar as pessoas pulavam de alegria,
Lembra de Naim, aquela cidade que Jesus entrou e ele ressuscitou o filho da viúva, né? Filho único. Diz a Bíblia que o povo dava salto de alegria e gritava, né? Deus visitou o seu povo, grande profeta se levantou entre nós. Então, o Evangelho ele tem esse poder de vir e transformar, mudar as circunstâncias, mudar realidades, né? Mudar vidas. Ele tem o poder de salvar, de trazer esperança, né, irmãos? Quando as pessoas não têm esperança, Jesus chegou para aquela mulher que estava ali com o filho num caixão para ser enterrada, ele tocou ali, olhou para ela e falou para ela: não chores, né? Então, Jesus, antes de levantar o filho dela, ressuscitar, ele consolou aquela mulher que estava chorando, ferida no seu coração pela perda do seu filho. Então, o Evangelho ele traz consolo, ele traz esperança. O Evangelho ele traz poder também de Deus para aquelas pessoas que estão enfermas, né, irmãos, feridas, machucadas, aquelas pessoas que precisam do consolo. Então, esse é o poder do Evangelho. E Jesus fez questão de ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mas a Bíblia diz também que ele não foi só, os 12 iam com ele. Graças a Deus que tinham pessoas ali que, né, irmãos, que entendeu, né, a importância de ir também, de estar presente, né, irmãos? De estar naqueles lugares, e eles foram com Jesus. Né, irmãos? Estavam ali, porque eles criam, né, irmãos, no poder da importância do Evangelho. Né? Eles entendiam que o Evangelho não precisava, não podia ficar somente com eles, mas que outros também recebessem daquilo que eles receberam. Porque os 12 discípulos, você vai ver que eles receberam do Senhor. Pedro viu aquela pesca maravilhosa, Pedro, Tiago, né, André, João, que eram aqueles pescadores, eles viram ali o poder de Deus, eles viram a importância que Jesus deu a eles, quando Jesus os convidou para segui-lo, né? Grande privilégio, Jesus olhou para eles, mesmo sendo pecadores, homens letrados, indoutos, eles, né, irmãos, eles foram valorizados pelo Senhor. E a Bíblia diz que havia também mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Aqui, entre elas, Jesus destacou Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. E diz aqui que Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, ou seja, uma mulher ali de uma certa projeção social também, e muitas outras, né, a Bíblia que não descreve quantas são. E eu creio que aqui Deus, o texto aqui fez questão de não nomear todas, porque essa lista é imensa. Né? Essa lista, eu creio que ela chega até os nossos dias. Entre outros aqui, deve estar eu e você, por isso que a lista está aqui em aberto, né? A Bíblia diz os quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aqueles que não puderam ir fisicamente, como foi ali nesse caso, mas eles, de alguma forma, eles foram. De que forma? Patrocinando, contribuindo, orando, abençoando, torcendo para que desse certo. Eles foram espiritualmente, eles foram ali, eles estavam presentes através dos recursos que Jesus usou. Jesus não precisava disso, porque ele é dono de tudo, mas ele fez questão de que as pessoas participassem, sentissem participantes, né? É isso que Deus quer, que nós sintamos e nos alegremos, né, irmão? Entendamos que nós precisamos participar. Deus quer que todos participem. Jesus convidou, né? A Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: vinde a mim todos, né? O Senhor convida. O apóstolo Pedro diz lá em Atos 10, Deus não tem acepção de pessoas. O Senhor quer envolver todos na sua obra. Deus quer envolver todos. De alguma maneira nós podemos ajudar, contribuir, ir, né, irmãos? Nós podemos interceder, orar, levar a palavra, visitar, né, queridos? Jesus visitava lugares grandes, pequenos, visitava casas, visitava pessoas na rua, né, irmãos? Na praia, nos desertos. Então, o Senhor era o Deus da visitação, porque o Evangelho transforma. E essas pessoas que experimentaram na sua vida pessoal do poder de Deus, como Maria Madalena, já imaginou uma pessoa possessa de 7 demônios? Porque a Bíblia diz que o demônio vem para matar,
roubar e destruir. Não é? E João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Estava falando ali de demônios, né, irmãos? Então, demônios estavam sobre Maria Madalena. 7. Pensa que opressão. Essa mulher não devia dormir, devia estar debaixo de opressão o tempo todo, perturbada, né, enferma, miséria, que o demônio rouba, ele tira, ele saqueia. Então, essa mulher vivia esse drama de 7 demônios, e quando ela encontrou Jesus, ouviu a palavra, creu, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, ela ouviu Jesus, ela creu, recebeu oração, e Deus a libertou de muitas outras, diz a Bíblia, de enfermidades malignas, diz a Bíblia, a palavra aqui, foram curadas de espírito maligno e de enfermidade, pessoas foram curadas. Então, as pessoas entenderam o seguinte, aquilo que aconteceu comigo precisa acontecer na vida de outras pessoas. Eu não vou guardar isso só para mim. Eu não vou ser egoísta, né? Eu não vou estar agora só preocupado com a minha necessidade, só olhando para mim mesmo. Então, eles tiveram a visão de ir, de alguma forma. Fisicamente, importante as pessoas que vá no hospital, vá no presídio, vá numa casa de alguém que está enfermo. É importante você ir, sair, né, do seu lugar, e é importante também você contribuir de alguma maneira. Aquelas contribuir com seus bens, elas assistiam. Fico imaginando elas procurando Jesus, falando, Jesus, o senhor vai aonde agora? Ah, eu vou em tal cidade. O que o senhor precisa para ir até a cidade? Jesus expunha a elas a necessidade, e elas se mobilizavam ali, né, para que o Senhor chegasse até aquele lugar. Então é assim, essa é a dinâmica do reino de Deus, é a dinâmica do evangelho, e esse evangelho ele vai chegar até os confins da terra, porque essa é a ordem do Senhor. Mas ela começa onde? Aqui, aonde nós estamos. Ela começa conosco, ela começa com a igreja local, e ela vai expandindo, crescendo, aumentando e chegando até onde Deus quer que chegue. Lugares grandes e pequenos vão receber da visitação de Deus. Há muitos lugares no Brasil, por exemplo, que não existem igrejas. O evangelho ainda não chegou lá. Não sei se os irmãos sabem, mas o Brasil só tem 25% de pessoas cristãs. 25%, amados. É muito pouco, né, diante da população do Brasil. E há 75% da população do Brasil que ainda não professam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha o desafio que nós temos. E o mundo, então, irmãos, nem se fala. Se você for olhar as estatísticas, irmãos, você vai olhar alguns países aí, é 0,01%, né? Então, muito pouco. Então, mas Deus vai fazer. Quando pessoas como essas mulheres, como esses discípulos se levantarem e falar, Senhor, eu estou aqui, Pai. Usa a minha vida, usa aqui no meu bairro, no meu ambiente de trabalho, usa-me ali no meio da minha família. Deus usa na minha vizinhança. Senhor, quando nós nos levantarmos, queridos, muitas vidas vão ser curadas, libertas, como essas mulheres aqui foram, como os discípulos de Jesus receberam também dele. Jesus foi na casa de Pedro, curou a sua sogra, né, irmãos? Jesus passou, os discípulos tiveram ali grandes experiências com o Senhor. Então é isso aí, irmãos. Esse exemplo, ele permanece vivo para nós até hoje. Vamos mesmo, é tempo de nós nos mobilizarmos, levarmos a palavra, o evangelho, porque só o evangelho que transforma o homem, só o evangelho pode mudar a vida, pode provocar uma revolução que nós tantos almejamos ela. Só Deus pode salvar o Brasil, salvar as famílias, só Deus pode mudar, né, irmão? Só o Senhor pode libertar. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só o conhecimento da verdade, dos planos, dos propósitos de Deus para a vida do homem, só o homem conhecendo em Cristo, né, o que Cristo fez por ele, só esse conhecimento, esse entendimento, essa revelação que pode mudar a história de muitas vidas. E eu creio nisso, que através da minha vida, da sua vida, da igreja, das nossas vidas, isso pode acontecer. Amém?
Esse é o recado de Deus para nós. Jesus ia, e a Bíblia diz que ele andava, né? Ele saía, ele caminhava, ele ia atrás daqueles que precisavam do Evangelho do Senhor. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Vivemos um mundo que as pessoas estão carentes de boa notícia, não é verdade? Porque hoje está assim, você entra nas redes sociais, vê o noticiário, jornal, e você só vê má notícia. Por exemplo, nós vamos orar por isso agora também. Aconteceu ali uma grande enchente, um tufão, né, irmãos, ali no Rio Grande do Sul. Cidades ilhadas, né, pessoas perdendo tudo. Então, imagina, irmãos, que situação, né? Então, o Evangelho precisa chegar em todos os lugares. E nós vamos orar por isso. Amém? Aí, como eu li no início, o rei Ezequias orou e Deus sarou o seu povo. Os profetas, diz a Bíblia que os sacerdotes levitas orou e a oração chegou até a santa habitação de Deus, os céus. Nós lemos agora no capítulo 30 de 2 Crônicas, depois você pode conferir lá. E Jesus visitou cada cidade que nós lemos aqui em Lucas capítulo 8. Em cada cidade ele chegou, como eu mencionei antes. Ele chegou em Naim, sarou ali, aliás, ressuscitou o filho da mulher de Naim. Ele chegou lá em Jericó, libertou Zaqueu e toda a sua família, salvou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fica na paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.